Paz do Senhor, meus irmãos. Queridos, por gentileza, pegue sua Bíblia comigo, por favor. Abra ela no Evangelho segundo escreveu Lucas. Terceiro livro biográfico da pessoa bendita do Senhor Jesus. Capítulo de número 24. Versículo de número 28 ao versículo de número 32. Bendito seja o nome do nosso Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 28. Eu sou pastor congregacional, eu dirijo uma regional em Brasília, Distrito Federal. E para pastor sair de domingo é bem complexo. E quando os irmãos me fizeram o convite, eu pensei duas vezes. Mas essa igreja, ano passado, né? Me tratou muito bem. E eu acho que também fiquei devendo, né? Então, viemos pagar aquilo que a gente estava devendo. Mas eu, desde ontem, estou sendo tratado aqui com muito carinho, com muita generosidade. Deus abençoe, pastores. Obrigado pelo carinho. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 28, que nos diz: E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez logo a quem ia passar para longe. Eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles, tomou o pão, abençoou e partiu e os deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu diante deles. Versículo 32. E disseram um para o outro: Porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras Sagradas. Pode sentar, queridos, Deus os abençoe. O texto-tema dessa conferência, Renovo, se baseia no capítulo de número 5 do livro de Lamentações, versículo de número 21, que existe três expressões bem fortes ali: converte no Senhor e seremos convertidos, renova no Senhor como antigamente. Ontem o Senhor, por bondade e misericórdia, nos permitiu transmitir a mensagem subordinada a essa temática: o homem espiritual recebe o renovo, o homem natural não. E foi feita uma dissertação entre a diferença entre a conduta de Josafá e a conduta do rei Jorão, e a qual que o homem natural ele só entende as coisas naturais e vive em conflitos e guerras e transferências de culpa. E a maior característica, há uma desorientação, porque ele é guiado mais pelo que sente do que guiado pelo que acredita. Orando hoje, pedindo ao Senhor, e ele falou muito forte comigo esse texto. E antes de entrarmos na parte expositiva dele, um pensamento introdutório para a revelação que Deus traz ao meu coração, a Escritura Sagrada nos diz no livro de Êxodo, no livro da libertação israelita, especificamente no capítulo de número 3, e é de conhecimento de todos, que Moisés, o grande milagre no Egito, que sai da filho de uma escrava e se torna filho de uma princesa egípcia, a nação na genomia mundial, ele deixa de ser simplesmente um escravo e se torna um príncipe. Ele tem herança dentro da maior potência do mundo, mas de repente ele não esquece das suas origens e tenta defender a sua nação, que eram os hebreus. E é de conhecimento, e a síntese é que este antecipa a sua liderança, e todo aquele que antecipa a sua liderança age pelas suas próprias mãos. E quem age pelas suas próprias mãos será a consequência das suas próprias mãos. Ele vem, mata um egípcio e há uma ameaça de morte. E aquele que é príncipe, aquele que é criado, segundo a carta aos Hebreus, capítulo 11, em toda a ciência do Egito, ou seja, a nação que havia a liderança mundial em tudo,
economicamente, cientificamente, que até hoje a medicina estuda a capacidade científica dos egípcios acerca da mumificação. E a arquitetura egípcia estava além do seu tempo, que até hoje as pirâmides são pesquisadas. Esse homem é criado em toda essa ciência, ciência jurídica, mística, filosófica, científica, tudo ele é capacitado. Mas a Bíblia nos diz que ele foge para o deserto, e no deserto, ciência arquitetônica não interessa, ciência de medicina não interessa, capacidade mística das 10 divindades do egípcio, Ra, Anubis, nada disso vai adiantar. Quando ele chega no deserto, ele tem que se adaptar para sobreviver, e a Bíblia nos diz que ele se torna peregrino, e deixa de ser príncipe, e se torna um pastor comum, se torna um pastor comum, deixa das grandes magnitudes do Egito, para uma vida simples. O Senhor está na casa, simples e comum. O texto diz que num belo dia da sua peregrinação, da sua vida simples, da sua vida comum, da sua função simples e comum, ele observa, aleluia, no monte, uma sarça, que é uma planta, na sua anatomia seca e plural, extremamente fácil de ser vista e de ser achada. Mas algo chama a atenção de Moisés, em toda a sua função pastoral, em todo o caminho que ele faz no deserto, há sarças, mas aquela se destaca, não pela estrutura do corpo, nem pela capacidade da planta, mas a Bíblia nos faz entender que ele observa que há um fogo, e este fogo está em uma planta que é extremamente combustível, mas ele observa que além de fogo estar, a planta não diminui, não é consumida e não é destruída, e ele fica curioso e se aproxima, e quando ele se aproxima, ele percebe, o fogo não diminui, aleluia, e a planta não é consumida. Não entendi, pastor. A gente tem um paradigma perigoso, que a gente transfere para o pastor, ou para quem dirige a liturgia do culto, ou para o cantor e pregador, a responsabilidade da glória no ambiente. Mas a sarça, ela é simples, ela é comum, e quem faz a maravilha é o fogo que habita nela. Aí eu já quero abrir um parênteses para lhe dizer, a forma que você vai sair deste culto será a forma que você apresentou seu culto, e pregador não vai ser responsável pela forma que você vai sair daqui, porque o seu culto é para ele, não é para você. Então, a partir do momento que a liturgia é para observar, natural eu sou, mas a partir do momento que a liturgia é para adorar, eu quero mais de Deus para a minha vida. Mas você pode me perguntar, pastor, o que tem a ver esse desenvolvimento introdutório com o texto que o senhor leu? Calma, Moisés entendeu que a sarça só é diferente quando a glória habita nela. O crente só vive coisas extraordinárias se Deus habitar na vida dele. Porque você pode ter toda a ciência do Egito, mas você não produz fogo para a sarça estar acesa. Alguém pegou? Você pode ter todo o diploma, você pode ser poliglota, você pode ter o seu doutorado em divindade, mas nada disso acrescenta milagre. Quem cura, quem salva, quem liberta é Jesus Cristo de Nazaré. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Mas ele percebeu que aquilo que é simples, comum, pode receber água extraordinária. Aí você vai lá para aquilo que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, que foi feita menção ontem no versículo 26, que a igreja local está tendo conflitos, porque grupos queriam serem donos da igreja através do mérito, e a qual queriam ser chamados pela meritocracia. Sou sábio, sou ungido. Sou poderoso, devo ser ungido. Sou rico, devo ser ungido. Aí Paulo vem e diz, preste atenção à vossa vocação, que Deus não chamou muitos fortes, poderosos, sábios,
e ricos. Foi Deus que chamou e escolheu os loucos, os fracos, os que não são, para confundir os que são. Eu vou abrir mais um parênteses. Deus não trabalha com mérito, Deus trabalha com graça. Você herda carro, você herda casa, você conquista diplomas, mas nada disso te garante o céu. Só que te garante o céu é a graça do Senhor. Quem alguém está no culto? O que você tem, aleluia, chama a atenção de homens, compra espaço, lugares, conquista elogios, mas nada disso chama a atenção do fogo. Ele poderia habitar em qualquer matéria, mas ele decidiu se manifestar teofanicamente naquilo que é simples. E quando Deus habita, ele não consome alguém, ele sustenta alguém. Aí se passa os 39 livros do Velho Testamento, sai da dispensação lei, governo humano, consciência, e vai, passa pelos profetas maiores, profetas menores, vai de Malaquias a Mateus, 400 anos de silêncio. Tem culto, tem experiências sobrenaturais pessoais, mas não tem experiências espirituais coletivas para a nação. Aí um dia, o princípio era o verbo, aleluia, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ezequiel viu que a glória saiu, o fogo do altar saiu, e a tenda estava vazia, mas aquele que que foi e sempre será. Quando chegaram para dar título a João Batista, nós vamos te fazer Messias. Aí ele diz: não, o Messias é aquele que é antes de mim, que é depois de mim, que é maior do que eu, a qual eu não sou digno. Quem pode adorá-lo? Quem pode exaltar? Aleluia! Durante 400 anos não se viu uma sarça ardendo. Alguém percebeu o que eu quero lhe dizer? Durante 400 anos, liturgia morta, culto de observadores, administração de vaidade religiosa e arrogância intelectual. Mas não tinha fogo, não tinha glória. Quando um homem é muito cheio de si, ele nunca pode ser cheio de Deus. Mas o verbo se fez. E eu acho linda essa expressão no Novo Testamento. E habitou. Ele abriu uma tenda e convidou que eram os seus. E aqui temos mestre, e a arqueologia bíblica nos faz entender dos costumes, que havia dois ambientes de alimentação: os que visitam e os que habitam. Os que visitam alimentam fora, só são parentes, conhecidos, mas não são íntimos. Mas quem entra para dentro da tenda é os que têm intimidade. Ele convida Israel: vem para a tenda, vem para a intimidade, volta para a glória que foi derramada no altar, volta para o fogo que inaugurou o tabernáculo, volta. Mas a Bíblia nos diz que nenhum quis. Mas ele diz: mas ele veio que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que creu e recebeu. Irmão, se você não dá um glória, você acha que você está com raiva de mim. Aquele que creu e recebeu tiveram de receber um título que não é mérito, que não é conquistado, mas é recebido por graça. Foram chamados. Então pare de ser reflexo do ontem e se torne reflexo do amanhã. Não comece a sua vida por ontem, comece a sua vida pelo seu futuro. E o seu futuro é o céu. Vou repetir mais uma vez: Maranata. Eu vou falar: Maranata. Cadê a igreja que ainda acredita no arrebatamento? Aleluia! Pastor, qual é a sua mensagem? Aí a glória se faz carne. O condutor de maravilhas habita. E a Bíblia nos diz que ele não chama Anás, nem Caifás, não chama Nicodemos,
nem Arimateia, não chama ninguém das 72 cadeiras do Sinédrio. A Bíblia nos diz que o Rei da Glória, o Verbo encarnado divino, o 100% Deus e 100% homem, anda em aldeias e praia e diz: vem cá, Pedro, vem cá, Tiago, vem cá, João. E se fôssemos perceber e fôssemos fazer uma síntese da análise da biografia de cada apóstolo, na ótica da ortodoxia judaica, nunca teriam méritos. Mas Deus não chama pelo que eu tenho, Deus chama pelo quem Ele é. E a Bíblia nos faz entender que Ele chama homens comuns para viver algo extraordinário. E durante 3 anos e meio, homens comuns, simples, de trabalho braçal, artesanal, que alguns dizem que Pedro nem sabia ler e escrever, sabia. As memórias do Evangelho de Marcos é escrito porque Pedro falava e João Marcos, sobrinho de Barnabé, escrevia. Mas Jesus o chamou. É isso que confronta a vaidade da instituição, porque a gente pensa que chamado é herança, é nepotismo, é mérito. Quem chama é Deus, quem capacita é Deus, quem separa é Deus. Alguém pode adorar Jesus comigo, se você crê nisso? Então eu quero lhe convidar aquilo que nós chamamos da hermenêutica bíblica, da psicologia do texto, entender a estrutura cognitiva de cada personagem desse. Imagine algo extraordinário. Eu só sou um pescador e o Rei da Glória diz: vem comigo. E de repente eu só pescava e agora estou expulsando demônio. Eu só pescava e agora estou curando enfermo. Eu só pescava e coisas maravilhosas acontecem. Alguém está aí? Alguém está aí? Alguém está aí? Então eles saem do anonimato. Vocês vão entender a revelação, eu acredito. Se Deus me dê graça para poder transmitir de forma inteligente, que vocês deixam a gente nervoso, irmão. Tem uns irmãos que tem uma cara feia. O que eu vou te falar o negócio? Dá um sorriso aí, mas você não é tão feio assim, não. Misericórdia. Eu, hein, para estar com fome? Deus do céu. Eles saem de uma vida anônima, simples e comum, e vão viver algo esse. Na primeira cruzada, eles vão e voltam: meu Deus, que é isso? Na segunda cruzada, eles vêm muito doidos: Jesus, o povo nos respeita, os demônios se prostram, a gente cura. Aí Jesus volta: ei, eu vi Satanás cair do céu. Se alegrem com tudo isso, mas se alegrem acima de tudo, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas o mérito que eu quero entrar não é sobre o grande sucesso que eles viveram, não é algo da chamada extraordinária, porque servir e se sentir renovado quando a gente está aqui é bom, mas o texto diz que o cenário muda de uma vez. De que aqueles que estavam no barco com Jesus, e o vento soprou e as ondas bateram, viram Jesus se acordar, olhar para o mar, olhar para o vento e dizer: está fazendo barulho demais, te aquieta aí. Se aquieta. Eles, pescadores experientes, um para o outro cheio de temor, e volta: quem é este que até o vento e o mar obedece? Essa foi a experiência deles. Essa foi a experiência deles. Eles estavam na hora que Jesus entra em Jerusalém e as multidões começam a cantar: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Mas de repente, o ministério de sucesso, de fama, de extraordinário, se encontra e vai daqui para cá. Como? No jardim do Getsemane, o seu Rei da Glória, o seu Senhor da Glória, deixa de se tornar o pregador das multidões
e se torna aquele que é condenado. Eles saem de uma época que as multidões cantam Hosana, Hosana, e vão direto para outro período. Vamos se esconder, estamos com medo. Será que alguém já entendeu o que eu quero lhe dizer? Uma igreja emotiva, ela é movida pelo sucesso, pelo triunfo. Mas a igreja espiritual, ela é movida pelo propósito de existir. Aleluia. Porque tem gente que serve aqui, mas quando Deus permite vir para aqui, toda a sua espiritualidade se anula. E a gente vive o dilema, de onde eu quero trazer a dissertação, o dilema do caminho de Emaús. Essa é a temática. A Bíblia nos diz que tudo que Jesus falou que ia passar na cruz, passou. Foi sepultado. Mas a Escritura diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas mesmo ressuscitando, e as mulheres falando, e Pedro e Tiago dizendo que havia, mas ainda havia discípulos que não viveram pela promessa. Alguém ainda está aqui? Mas era um resultado do momento. Eu vou repetir. Ainda havia discípulos que viram glória, que andaram com ele, que presenciaram o que ele falou, mas no dia do fracasso, no dia da frustração, a sua percepção espiritual foi anulada. Eles estão caminhando no caminho de Emaús, estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Uns dizem 14 quilômetros, outros dizem 18, outros dizem 22 e uns dizem 11. Não enterei o metro da distância, mas há um caminho. Há um, e todo caminho tem começo, meio e fim. Então caminho, processo. Todo processo tem começo, meio e fim. E tem gente que precisa entender que Deus não vai fazer na sua hora, Deus vai fazer no seu tempo. Deus não trabalha em cima de momentos, Deus trabalha em cima de propósitos. Só quem tem propósitos, deixa eu ouvir você adorar. O verdadeiro evangelho não ilude ninguém. O verdadeiro evangelho vai falar das flores, das rosas, mas vai mostrar os espinhos. E esses últimos anos dessa pregação triunfalista, do profissionalismo do coach dentro da teologia, me preocupa, porque as mensagens mais famosas e os vídeos mais acessados ultimamente é sobre o ego humano, campeão, estrela e o melhor. O evangelho nunca foi criado por Deus para nos oferecer coisas. O evangelho foi criado por Deus para que a gente se torne salvos. O evangelho não veio para que a gente reine na terra. Eu estou sentindo o Senhor. O evangelho veio para que a gente entenda que o Senhor que reina no céu. Aleluia! Ontem eu recebi uma mensagem profética aqui ontem, que eu fiquei de coração acelerado. E até me assustei. Eu estava de olho fechado pregando, o irmão veio bater o pai. Então. Por que esses profetas têm que bater na hora que profetizam? Eu não consigo entender. Por que eles não profetizam, né? Dizia, não se preocupe com como vão reagir à mensagem. Só entregue a mensagem. E eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Cuidado, irmão, que muitas vezes você quer ser o nobre, o poderoso, o rico, e se acha senhor da igreja. A noiva só tem um noivo, você não é o noivo, é ele que é. A noiva só tem um noivo. Cuidado, que a forma que você trata a noiva será a forma que o noivo vai te tratar. Mas os homens que viram algo extraordinário acordam no primeiro dia da semana. Diz, mãe, amigo, vamos ali. Vamos aonde, macho? Macho, olha.
Eu tenho um processo para seguir. Eu tenho um caminho para ir. Quer ir para onde? Eu quero sair desse cenário de Jerusalém. Eu quero sair desse cenário de frustração. Eu criei muitas expectativas, eu criei muitos projetos, e em toda aquela fama hoje não existe mais. Então vamos caminhando. E Lucas, o único não judeu que escreve no Novo Testamento, de origem gentílica e grega, e médico e historiador, faz questão dos detalhes. Ele está andando, e a Bíblia nos diz no versículo 14 e 15, que eles estão conversando sobre o que estava acontecendo, não das coisas extraordinárias que Jesus fez. Alguém está me ouvindo? Quero abrir mais um parênteses para você entender. Não se iluda, poucas pessoas vão falar daquilo que Deus te deu, mas muitas pessoas vão falar daquilo que você perdeu. Eu vou repetir, é mais fácil divulgar fracasso do que divulgar sucesso. Alguém está me ouvindo? Não se iluda, se anestesie, fique esperando reconhecimento e nem aceitação. A opinião humana muda muito, e você vale o que você tem. As pessoas nos tratam como um copo descartável. Quando a gente tem alguma utilidade, a gente vale alguma coisa. Então se iluda. E o texto diz que eles estão conversando, estão dialogando, e a Bíblia nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. E é perceptível na narrativa do texto que eles não estão com o coração cheio de vitória, cheio de esperança. Aleluia. O coração deles está cheio de frustração, decepção. E todo aquele que é movido pelo que se perdeu, ele fica cego para aquilo que ele tem. Eu vou repetir, todo aquele que é movido pelo que se perdeu, ele não enxerga o que tem. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Pare de fazer das suas feridas as suas defesas, faça da graça as suas defesas. O texto, já estou correndo para entrarmos na parte de conclusão. Jesus se aproxima deles. Quem se aproxima deles? O que cura, o que liberta, o que transforma, o que andou com eles 3 anos e meio, o que multiplicou o pão. Tem alguém dando conta aí? Deixa eu ver aqui. Meu irmão. E o texto diz que eles não o reconhecem, nem reconhece a imagem, que pode ser transformada em glória, não reconhece a voz. A Bíblia diz que Jesus se aproxima e eles estão falando, e o Espírito do Senhor me possui e manda perguntar nessa santa tribuna com todo temor: qual o tipo de vocabulário que eu e você estão tendo na nossa casa? Qual o tipo de palavra que estamos diante dos nossos filhos? Qual o tipo de palavra que temos falado? Existe uma frase que você é o que você come. Eu quero dizer, você é o que você fala. O moço alegrou. Aleluia. Deixa o irmão se alegrar, irmão, vá. Deixa os irmãos se alegrar. Deixa a sassa arder mais uma vez. Deixa a sassa arder mais uma vez. Vamos. Deixa, levante a mão e adore a Jesus. Não olhe para a adoração do outro, não. Entregue seu culto. Entregue seu culto. Entregue seu culto. Aleluia. Eu entendi a línguas estranhas do amado ali. Eu entendi. Deus não pode encher alguém que está muito cheio de si. Não pode ter renovo e avivamento se não rasgar o coração. Joel diz bem claro, depois disso, e a expressão lá, depois disso, muitas vezes a gente tem uma visão escatológica, depois da tal. Não, ali para a geração era, depois que vocês chorarem, depois que vocês se arrependerem, depois que vocês se humilharem, depois que vocês rasgarem o coração, aí eu derramo o meu espírito. Quem está aqui para isso? Quem veio buscar avivamento? Eu quero renovo, eu preciso. Elohim, Sawe, Mawe, Alohia, Yeshua, Kalabao, Foye. Tem gente que entrou neste culto hoje que não consegue mais ter percepção espiritual. A sua fé se tornou rotina, o seu culto se tornou frequência.
Seu ministério se tornou função secular. Você está no caminho de Emaús. Mas Jesus é tão misericordioso que Ele sabe como está o coração daqueles que estão no dilema do caminho de Emaús. Tem hora que a gente não vê, tem hora que a gente não sente, tem hora que a gente não percebe. Mas a Bíblia nos diz que Ele se aproxima. O texto diz que Jesus se aproxima deles e fica ouvindo o que eles estão falando e pergunta. Olha como Jesus é. Para essa parte terapêutica, né? O cara chega na parte do divã e diz assim: fale o que você tem, estou doente, e o terapeuta vai dizer: está tudo bem, você já me disse a causa, agora me diz o porquê você está assim. Porque eu estou assim, assim, assim. E agora vem a terceira pergunta: e para que você tem que continuar assim? Olha, o maior terapeuta que existe se chama Jesus. Ele é top demais. Ele está perguntando para alguém: qual é a sua frustração? O que te impede de ser renovado hoje? O que está te impedindo de perceber minha presença? O que está te impedindo de perceber que eu estou no meio? Aleluia! 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 Vamos concluir. Jesus se aproxima e Ele dá importância ao que eles estão falando. O que vocês estão falando? Que assunto é esse? E Demas, Cleópatra volta e diz: ei, você é estrangeiro aqui? Não soube das notícias que aconteceu? Do grande profeta que era Jesus? Que era, que não supera o ontem, nunca consegue celebrar o hoje e nunca vai enxergar o amanhã. Ele já colocou ontem. Você nunca ouviu falar de Jesus, o grande profeta que era levantado, que é, e que as obras que Ele fez, e não faz mais, e que na verdade a gente, olha a expressão do discípulo, a gente esperava que Ele seria o restaurador, mas Ele morreu, e na verdade hoje é o terceiro dia. Algumas mulheres dizem que que viram Ele ressuscitado, mas eles quiseram dizer: mas a gente não sentiu, a gente não viu, então a gente não vai acreditar. A gente está chegando num ponto da igreja pós-moderna muito perigosa, que por causa dos escândalos de alguns, da decepção com outros, a gente começa a duvidar se ainda existe homem de Deus usado na terra. Para de transferir para as ovelhas o pecado dos bodes. Pare de culpar as ovelhas pelo pecado dos bodes. Sempre vai existir joio e trigo. Eu que tenho que decidir se eu sou joio ou se eu sou trigo. Eu quero ser trigo. E você, e você, e você. Alguém está sentindo o que eu estou sentindo pela fé? Aleluia! 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 Ele volta. De repente ele ouve a causa da frustração, ele ouve o comportamento, ele ouve tudo aquilo que está impedindo deles serem renovados. Mas de repente Jesus rompe o silêncio. E o texto nos diz que a frase de Jesus qual foi? Nécios, tardios em crer. Sabe o que Jesus quer dizer? Louco, ou desorientado, ou quem perdeu a razão de ser. Crente, quando ele perde o propósito, pastor Jaime, ele vive transferindo as suas frustrações para os outros. Ele não faz, não realiza e quer impedir os outros de fazer. Mas eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. A igreja não tem donos, a igreja tem um noivo. Eu vou repetir mais uma vez: a igreja tem um noivo. E o texto diz que Jesus vai dialogando com eles sobre a Escritura, que tudo que o Messias tinha que passar,
estava escrito na Escritura. Aí, irmão, eu vou sentir Jesus e você também. Todo caminho tem, lembra da introdução? Começo, meio e fim. No começo do processo, não tinham percepção, não enxergavam, estavam tristes e frustrados. Mas Jesus é top. O jovem gosta disso. Aleluia, que as pessoas estão conosco no dia dos momentos, mas Jesus está conosco em todo o processo. Se fosse você, eu dava uns 3 glórias, mas deixa para lá. Tem pessoas que vão estar com a gente só no começo, mas Jesus está no começo, Jesus está no meio e Jesus está no fim. Quem vai adorar Jesus comigo aqui? Ele está no processo. Aleluia. Ele está no dia que a gente está sorrindo, Ele está no dia que a gente está chorando, Ele está no dia que a gente adora, Ele está no dia que a gente não adora. Disse Jesus: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai que vos dê outro, e que esteja convosco todos os dias. Pare de transferir para os homens aquilo que só Jesus pode ser. O único que é onisciente é Ele, o único que é onipresente é Ele. Mas o texto diz que Jesus está no processo e caminhou todo o caminho. Então vem comigo. Caminhou todo o caminho com eles. Olhe bem para mim. Ei, quem sobreviveu 2020? Está aí? Quem sobreviveu 2021? Está aí? Quem sobreviveu 2020? Então quem foi com você? Quem começou com você? Quem esteve com você no caminho? Então, pelo amor de Deus, o teclado vai aumentar o volume. Eu te desafio a levantar as 2 mãos ao céu e adorar o Senhor. Só se você crê que Ele é contigo. Vamos, deixa eu ouvir você. Você nunca esteve só no processo. Ele nunca te largou. Mesmo que em alguns momentos você esqueceu, Ele foi, Ele fez. Aleluia, que culto. Alguém está percebendo essa atmosfera? Aleluia, nem por força, nem por violência, mas é pela palavra. Aleluia. Eu entro na finalização da revelação, o dilema do caminho de Emaús, mas a renovação no final do caminho. Vou repetir: há o dilema do caminho de Emaús, mas há uma renovação no final do processo. Que o texto diz que Ele foi falando com eles no caminho. E quando chegou o final do processo, no final do caminho, Jesus fez menção de passar adiante. Todo bom assembleano vai lembrar dessa frase, não é possível. É que eu não sou tão antigo assim, né? Hoje eu estou feliz, rapaz. Estou com 42 anos, me deram 35 hoje. Mas acho que queriam me vender um livro, mas tudo bem. O que tem a ver com a mensagem, irmão? Nada a ver. Existe uma ciência que diz que depois de 35 minutos ouvindo o mesmo assunto, você pode dar toda a importância a ele, mas o seu cérebro começa a rejeitá-lo e diminuir a atenção. Aí quando eu lanço um assunto inferior e com menos importância, você volta para o primeiro pensamento: não, aquele assunto é melhor. Isso é estratégia de oratória, então não se escandalize não, viu? Então quando a gente conta certas piadas, para que você entenda que o primeiro assunto é muito melhor. Sim ou não? Vocês querem saber da minha idade ou querem saber do caminho de Emaús? A gente vem pregar em Santa Catarina, manifesta certas complexidades na gente. Me levaram para almoçar hoje, eu fiquei todo constrangido. Ô povo bonito, né? Mas tem essa região aqui, não? É um povo alto assim, magro, rapaz. Dá uma raiva na gente, moço. A gente percebe como a gente é feio. Eu digo: Jesus. Hoje eu passei a tarde orando: Jesus, não tira a graça dos olhos da minha esposa, pelo amor. O que tem a ver, irmão? Nada a ver.
A Escritura nos diz que quando ele quis passar, os mesmos que começaram triste, com vocabulário de frustração, perceberam que algo em Jesus, mesmo sem reconhecer, era diferente. Porque o que Jesus falava, por favor, pega essa revelação. Ele não falava de si, mas falava da palavra. Não falava do que poderiam ter, mas falavam da palavra. E eles disseram assim: não, já se faz tarde, fica conosco. Será que alguém entendeu essa frase? Divino companheiro, mais uma vez. Jaci. Aleluia. Aleluia. Laema. De minha morada permanente. A gente começa a vencer o dilema de Emaús quando a gente começa a parar de falar do que perdemos e começar a falar do que acreditamos. Quando a palavra de Deus para de ser só um livro na nossa biblioteca e ela se torna o vocabulário permanente da nossa vida. Eu não sei quem é o grande erudito que um dia falou, não sei se foi Rui Barbosa, que dizia que a Bíblia é o maior livro de todos, porque se ela estiver embaixo na minha biblioteca, ela é o alicerce, se ela estiver em cima, ela é a cabeça, se ela estiver no meio, ela é o coração. Ela é mais importante do que qualquer literatura, porque ela me traz a literatura do céu. E voltemos para a palavra, voltemos para a palavra. Vou repetir mais uma vez: vamos voltar para a palavra. Vamos cantar menos e pregar mais. Vamos falar menos e vamos estudar mais. Quer ser renovado no caminho de Emaús? Volte para. Está doendo? Palavra. Está chorando? Palavra. Está sorrindo? Palavra. Não está entendendo? Se essa geração pós-moderna, hoje é mais a pós-verdade hoje, na mesma intensidade que a gente mexe nas redes sociais, tivemos a mesma intensidade de tempo para a palavra, já tínhamos ganhado o Brasil muito tempo para Jesus. Alguém concorda comigo? Primeiro, volte-se para a palavra. Segundo, dê importância à presença daquele que está no começo, está no meio, que está no fim. Pare de viver pela ausência dos homens e comece a celebrar a presença daquele que nunca te abandonou. Ah, pastor, mas o senhor não sabe da minha dor. Não sei, e nem posso resolvê-la. Eu acho muita prepotência, pastor Jaime, eu vim nessa tribuna dizer: a partir de hoje a tua vida vai mudar porque eu preguei. Ilusão. Você pregou, quem muda é Deus. E se não é hoje, se é amanhã, sim ou não? Alguém está me ouvindo?
O homem não é condutor de mudança. Quem é condutor de mudança é o Espírito Santo. Tem pregadores que estão adquirindo algo que não é deles. Quem transforma a vida do homem é Jesus. Alguém está me ouvindo aqui? Mas como nós estamos numa igreja de Assembleia de Deus de confissão cristã, reformada e continuista, acreditamos na atualidade e na continuidade dos dons. Acreditamos que o charisma, o carisma, faz parte do querigma, da proclamação, porque Jesus revestiu a sua igreja para enviar a sua igreja. Alguém está no culto? Aí, vem cá, moça, vem cá. Isso. Tem uma senhora de óculos ali, de blazer, está me vendo? Você pode ficar em pé? Eu não vou lhe constranger, não. Pode ficar aí mesmo. Você vai lá nela e vai colocar a mão sobre o coração dela. Preste atenção, porque essa palavra está trazendo algo ao coração dela, que está na hora de deixar algo que ficou para trás e começar a avançar para frente. A gente não muda o passado, mas a gente sara o presente, porque nós temos promessa de Deus para continuar. Hoje não é dia de julgamento nem de cobrança. Hoje é dia de cura, de renovação para o seu coração. Aquele que te trouxe essa terra, que te levantou nessa terra, é o Deus que prometeu de deixar a porta aberta. Então é Ele que te diz: sozinho tu não estás, porque a tua casa tem um dono, diz o Senhor dos Exércitos. E quando você abraça ela, nunca mais duvide que o Senhor te separou, te capacitou e quer te usar. Eu ouvi, diz o Senhor, aquelas palavras: machucaram demais, dói demais quando os estranhos duvidam, mas dói muito mais quando os de casa duvidam. Mas quem te separou foi o Senhor, e é Ele que vai te usar. Abraça lá. Cadê os pentecostais dessa igreja? Cadê os adoradores? Levante suas mãos, deixa eu ouvir você adorar. Só quem é livre adore, só quem é livre adore, só quem é livre. Eu não me torno o resultado do processo, mas a promessa me faz ter o resultado que Deus quer. Aleluia. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eles pararam de ouvir as justificativas emocionais da revolta e voltaram a ouvir a motivação certa da vida, que é a palavra. Segundo, eles perceberam que a presença daquele que falava da palavra era mais importante do que o seu fracasso. Dá importância à presença de Jesus. Falar mais baixinho, tem importância. Dê a devida importância à presença de Jesus na tua vida. Aí Jesus entra, fecha o sermonário. Quando Jesus entra, o texto diz que ele vai partir o pão, pastor Jaime, não é isso? Visitante é servido com pão e vai embora. Lembra lá do capítulo 1 de João? Alguém pegou. Jesus não só ficou fora, Ele entrou. Eles deram tanta importância ao que ele pregava, que deram a devida importância dele em casa. E eu tenho uma palavra para alguém: ei, a tua casa é a extensão da igreja, ou a tua casa é a igreja? O que habita lá na tua casa? Aleluia. O que você fala na sua casa? O que você assiste na sua casa? A Bíblia não diz que Jesus entra, parte o pão, que é comunhão. Bem quentinho do céu. Passa o altar do holocausto, cruz, passa pela bacia de bronze, se enxerga na palavra e se lava, para depois entrar no lugar santo. Tem gente que recebe a mensagem da cruz, mas ainda está fora da tenda. Tem gente que recebe a lavagem da palavra, mas ainda está fora da tenda. Só entra para a tenda, oh glória, quem quer mais profundidade de intimidade. E quando ele entra, oh glória, altar de incenso, intercessão, sacerdócio de Cristo. Lado esquerdo, candelabro. E o candelabro tem luz, mas para ter luz, alguém está aí? Alguém está aí? Para ter luz tem que ter azeite e fogo. E crente que não tem azeite e fogo não pode ser luz. Alguém está no culto? Aleluia. E do lado direito tem o quê? A mesa dos pães, que significa comer na presença,
Sentar na mesa é sentar na comunhão. Sentar à mesa é trazer intimidade. E Jesus pegou e partiu o pão. E quando ele partiu o pão, ele trouxe os frustrados para a mesa da renovação. Porque a Bíblia nos diz que os seus olhos abriram e eles enxergaram Jesus. Eu vou profetizar para mim, se você crer, este ano não vai acabar do mesmo jeito, vai acabar diferente. Revelações profundas de Deus para você e sua casa. Quem toma posse disso, mais intimidade, deixa para ver, mais intimidade. Aquela irmã ali que está com o celular filmando, Dr. Martin Lloyd Jones, quando traz a interpretação da super graça, da abundância da graça, ele diz uma coisa: quanto mais passado temos, mais Deus transforma futuros melhores. E eu digo, eita Jesus, porque crente não tem passado, crente tem testemunho. E o Senhor manda eu te dizer publicamente: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não lhe conheço, mas o Senhor te diz: tu és um milagre, e o teu passado não vai poder mais te achar, porque tu não está mais no teu passado, tu estás na graça, diz o Senhor. Se tem 2 adoradores aqui, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Se coloque em pé. 9h15. Aleluia. Aleluia. Qual é as palavras, qual é o sentimento que está no seu coração, que está te impedindo de ser renovado nessa noite? Vou fazer o apelo, vou orar e vou passar para o pastor. Todos estão aqui ainda? Os olhos deles abriram, sim ou não? Quando a gente volta para a palavra, a gente volta para a presença. Quando a gente volta para a presença, a gente volta para a intimidade. Quando a gente volta para a intimidade, a gente volta para a visão que temos dele. E ele é aquele que foi, que é e sempre será. Antes de chegar no final do caminho, meu irmão, não é possível, ele já estava lá. Antes de eu entrar no processo, ele já estava controlando. Aleluia, agora está me ouvindo? Você não é resultado de coincidências, você é resultado de propósito da graça. Alguém está me ouvindo? Aí que é o top do texto. Eu sou um pregador jovem, entendeu? Mais ou menos, né? A hernia de disco já tem. Mais ou menos. A Bíblia nos diz que eles voltam um para o outro. Quando um crente é renovado, ele para de murmurar, para de reclamar, para de rebeliar, para de dividir, para de adulterar, para de prostituir. Quando um crente é renovado, ele é um canal de bênção na vida de outra pessoa. Pois a Bíblia nos diz que um volta para o outro e diz: ei, não ardia. Lembra da introdução? A sarça era simples, era comum, mas o fogo que habitava não a consumia, mas ela ardia. Dizem que o pessoal do sul é bom de churrasco, é verdade? Vou perguntar de novo: é bom ou não? Agora é a hora da vaidade. Se colocar só uma brasa sozinha, o vento que sopra vai acontecer o que com ela? Apagar. Mas se botar 2 ou 3 juntas, quanto mais o vento soprar, olhe para 2 pessoas e diga: a palavra ainda está ardendo em meu coração e no seu. Tá ou não? Então seja canal de bênção, abençoe essa vida aí agora, enquanto a gente canta. Vamos, ministre uma palavra profética na vida dele, na vida dele. Pastores, deixa eu voltar para os senhores com toda a humildade e simplicidade. A primeira igreja que eu dirigi, eu tinha 19 anos.
Eu estou com 42 anos, eu pastoreio 14 pastores. E essa igreja, ela precisa olhar para a gente e ver que também a gente adora. Aqui não é terceiro céu, aqui é a posição de servir mais. Então vamos mostrar para a igreja que a gente também é adorador. É bom fazer isso, é bom fazer isso. Alguém está no culto ainda? Alguém está no culto? Quem vai sair com seu coração incendiado hoje aqui? Quem já está incendiado aí? Me dê um sinal aí, me dê um sinal. Tá chorando porque se você tem um Deus, eu vou orar por milagres, viu? que cuidar de você, O Senhor tem saúde para o seu corpo, então fique ligado. te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando no caminho e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Oh, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Curve sua cabeça, feche seus olhos, ore em espírito agora. Vou fazer uma oração rápida, vou passar para o pastor. Vamos ser prudentes com o horário. Mas eu quero que nesse momento, agora pela fé, você coloque diante dele os seus dilemas de Emaú. Coloque diante dele o seu caminho de Emaú, suas frustrações, suas dores, aquilo que te impede de ter uma percepção maior, espiritual, mais profundeza. Porque eu tenho certeza que tem alguém nesta noite que se perdeu no caminho de Emaús, se distanciou, deixou as decepções consigo mesmo e as decepções dos homens te distanciar da presença de Jesus. Mas Ele está dizendo: em nenhum momento eu te abandonei no caminho. Não existe ex-filhos. Pode ter filhos distanciados, mas ainda continuam filhos. Eu quero convidar a primeira pessoa corajosa para dizer publicamente: pastor, sou eu que preciso renovar a minha vida. Sou eu que sou o filho que estou distante, mas hoje eu quero voltar para a casa do Pai. A igreja, ora em espírito, por favor. Você só está em pé há 4 minutos. Dá lá, mano, churra, mano. Um dia alguém orou para você aceitar Jesus, então ora também. Ora também. Onde está a primeira vida que tem coragem de dizer publicamente: pastor, eu preciso muito que o Pai me abrace hoje. Hoje não é dia de juízo, não. Hoje é dia de amor. Já vem a primeira vida. Canta, filho, canta, filho, canta, filho, canta, filho. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Estou esperando a segunda, vem. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Estou esperando você. Deus mandou te falar que tudo vai
a terceira. E levanta. Ajuda, igreja, canta junto. Muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Alguém já está sendo renovado aí. Os olhos de alguém já estão sendo abertos agora. Alguém já está percebendo que Jesus está entrando na sua casa agora. Alguém, o coração já está incendiando. Alguém já está sentindo a chama aí. Remida lá de Arabaia, fora de Reciaba. Pai, eu quero orar por essas duas vidas que estão vindo à frente. Eu quero unificar a minha fé com a fé dos pastores desse ministério, para tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor e majestade, porque nada somos se não for a tua presença. Então, meu Pai, Paizinho, o Senhor conhece os segredos mais ocultos, dos quartos mais ocultos de nossa alma. Então perdoa a tua filha agora, perdoa o teu filho agora, purifica no sangue de Jesus, e para a tua glória, já renova a aliança, batiza com o Espírito, pelo poder que há no nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia, alemando a fora que revia, em o nome de Jesus, ei, é foi de mamana. Estenda as mãos para cá, igreja. Mais um dos pastores aqui, por favor. O adversário tem sufocado a vida desse rapaz de tal forma que tenta levar ele a uma tristeza emocional tão profunda, para levar ele ao suicídio. Mas hoje Jesus está quebrando esse laço, porque o dia hoje foi difícil demais. Os pensamentos vieram, aleluia, mas o Senhor te diz, Ele ouviu a tua oração dizendo: Deus, se tu ainda tem algo comigo na terra, me toca naquele culto. Então Ele te toca agora e te dá vida, 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 vida. Há uma ferida aberta muito profunda em teu coração. Te machucaram muito, mas Jesus está aqui hoje para te curar, não para te julgar. Quando essa moça te abraçar, os teus sonhos na presença de Jesus vão ressuscitar hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode adorar o Senhor? Abra suas mãos, irmãos, deixa eu orar pela sua vida aí. Posso convidar, pastor? Amanhã, que hora é? Às 19h30, eu tenho uma palavra de Deus para você e a sua casa. E eu creio que segunda será marcada também com milagre de Deus para você e sua família. Eu te desafio a convidar mais alguém, para a glória de Deus, porque a sarça é simples, mas o fogo que habita é sobrenatural. Quem acredita nisso? Abra suas mãos. Pai, a glória é tua, o louvor é teu, e a majestade te pertence. Mas pela fé e a dependência que eu tenho de tua palavra, eu quero unificar a minha fé com a fé deste irmão, desta irmã, que ouviram a doce voz do teu Espírito pela perfeição de tua Escritura. E eu acredito que aquilo que o Senhor opera em 1 hora, tu és Deus para operar também em 1 minuto. Em 1 minuto, Senhor, aonde tiver um crente que crê nas promessas da Escritura, que o coração dele comece a ser aquecido agora. Se ele não é batizado com o teu Espírito, ele receba o dom de variedade de línguas estranhas agora. Se ele já é batizado, ele receba o renovo dos dons agora. Aquele que acredita na chamada de Deus para você e sua família, aquele que acredita que o coração está incendiado, em o nome de Jesus, abra essa tua boca e adore e receba dessa graça agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.